Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União. E hoje nós vamos falar sobre alimentos, mitos ou verdade. Para isso nós trouxemos aqui o Dr. Edivaldo, que é farmacêutico, já bom frequentador aqui do nosso programa, que ele vai trazer os seus conhecimentos para que nós possamos levar até vocês alguma situação que seja assim interessante para a gente atuar, porque hoje se fala muito sobre alimentação saudável, alimentação completa, incompleta, se mete o pau em determinados alimentos. E antes da gente começar a falar sobre isso, não tem nenhum alimento bom e nenhum alimento ruim. Por exemplo, a banana. Ninguém pode dizer que a banana tem alguma ruindade nela. É uma coisa mais ou menos perfeita. Mas tem pessoas que são diabéticas e não devem comer a banana em excesso, porque a frutose que tem lá na banana vai causar algum distúrbio e alterar alguma coisa da glicose do paciente. Então, alimentos têm que ser com indicação. Tem alimentos que é maravilhoso para uma determinada pessoa e é muito ruim para outra. Então, nós vamos começando dizendo isso, porque nós vamos falar da bondade dos alimentos, o que é perfeito neles, mas lembrem bem, a doença que você tem, a limitação que você tem, porque nem todos os alimentos podem ser usados por todas as pessoas. Doutor Edivaldo, as doenças atuais. Nós sabemos que existem as doenças atuais, assim, que estão na moda, né? São as doenças metabólicas, aumento de colesterol, diabetes, câncer, demências, tremores, tanto os essenciais como as doenças de Parkinson. Eu lhe pergunto, como vamos tratar essas doenças? Com medicamentos ou com alimentos? Pois não, doutor Fulco, obrigado mais uma vez pelo convite, né? Cumprimento a você e também aos seus espectadores e ouvintes. Eu pretendo falar do nosso papo aqui hoje um pouco mais sobre a bioquímica, né, dos alimentos, não especialmente do estado nutricional, até porque esse é um papo de nutricionista, né? Mas vamos entrar um pouco na farmacologia do alimento, no seu conteúdo químico, né? Isso me pergunta sobre, basicamente, o que é que vai nos salvar, né? O que é que vai fazer com que a nossa vida prossiga, se é a comida, ou se é o remédio, ou se é medicamento, né? Hipócrates já deixou muito claro isso há praticamente 2.200 anos, 400 anos de Cristo. Hipócrates disse que é o seguinte: faça da sua comida o seu remédio. Então, é evidente que quando a gente compara alimento e medicamento, os alimentos ganham em disparada. Até porque o alimento, a tendência, como o senhor acabou de falar, é dele sempre nos fazer bem. Raramente um alimento faz mal. Quando o alimento faz mal, é porque ele é muito mal escolhido, né? Isso aí. O senhor comentou da banana, né? A banana tem muito potássio. Quem precisa de potássio tem na banana uma fonte muito forte. Mas quem precisa de cálcio, não vai buscar cálcio numa banana. Para o senhor ter ideia, a quantidade de cálcio que tem em um copo de leite está em 40 bananas. É difícil substituir um copo de leite por 40 bananas, né? É muito, muito complexo isso, né? Mas o que eu quero dizer é que quando a gente faz do alimento o nosso remédio, o alimento, a nossa fonte de saúde, a gente faz com que o nosso organismo responda melhor. Quando a gente coloca medicamento, a chance de começar a partir daí efeitos colaterais é muito grande. Então ocorre que, evidentemente, que o alimento é a nossa fonte inspiradora de saúde, não tenha dúvida. Assim, no que você falou aí, você dá a impressão que os medicamentos ficariam, então, em segundo plano? É verdade, doutor Fulco, fica em segundo plano porque, como eu comentei, é raro a gente ter efeito colateral de alimento. Por exemplo, nós podemos transformar a vida de uma pessoa que não tem tanta saúde numa vida um pouco mais saudável, simplesmente por mudar a alimentação dela. Você imagina uma pessoa que ela tem necessidade de um rendimento físico maior,
a gente aumenta a quantidade de proteína do alimento dela. Uma pessoa que tem hipertensão arterial, a gente retira o sal do alimento, né? E a gente modifica muito isso. Já o medicamento não é bem assim, porque o medicamento ele vai agir quimicamente no organismo da pessoa. E nos parece hoje que toda medicina, vamos generalizar pela medicina, a medicina esqueceu que o paciente come. Ela lembra sempre que o paciente precisa tomar remédio. E por quê? Porque toda a nossa formação clínica hoje é baseada em medicamento. O elemento corretivo é medicamento, o elemento corretivo não é mais alimento. E por quê? Porque na faculdade de medicina, que o senhor conhece muito bem, não se ensina a comer, né? Se ensina a tomar remédio, né? Como se tomar remédio é a salvação da lavoura, né? Na verdade, às vezes a gente toma remédio uma vez ao dia e come 4 vezes ao dia. Por que não transformar as 4 vezes ao dia em 4 momentos de cuidar do organismo pela alimentação? Então, realmente, o medicamento ele fica em segundo plano quando nós queremos uma saúde prolongada, uma saúde mais livre, mais natural. Agora, eu acho uma coisa até muito engraçada. É que você é farmacêutico. Você trabalha com remédio, mas você sempre, assim, bota o remédio no lugar dele, mas você sempre valoriza mais, por exemplo, nesse caso agora nós estamos falando aqui, do medicamento, que é a coisa que você trabalha. E você valoriza, deu mais valor ao alimento. Me explique. Mas veja, professor Foucault, isso daí não é difícil da gente compreender, não. A ótica do mundo é a ótica capitalista, né? Quanto mais as pessoas negligenciarem a sua saúde, mais elas vão consumir medicamento, né? Então eu penso o seguinte, que medicamento tem que entrar na vida das pessoas quando elas precisam do medicamento. Você imagina só, hoje nós temos no mercado praticamente 50 especialidades farmacêuticas com dipirona. Para que 50? Não precisaria uma só? Para que 50 do mesmo? Não bastaria um? Por que precisa de 50? Porque 50 precisam ser vendidos para gerar renda, né? Na verdade, nós temos muito mais medicamentos do que a gente precisa. Então, como o senhor sabe que a polifarmácia, o excesso de medicamentos, é a regra hoje. Ou seja, não é difícil a gente encontrar uma pessoa, um idoso, por exemplo, que toma 8, 10 medicamentos diferentes por dia. Vai me dizer que isso é uma forma conscienciosa de cuidar das pessoas? Medicamento é muito bom, claro que é, precisamos deles. Mas não precisamos em excesso, precisamos na quantidade certa, né? E quanto mais a gente prolongar o momento de utilizar medicamento, mais a gente vai ter uma vida regrada, né, sem efeitos colaterais. Ou seja, é muito mais fácil tratar as pessoas, né? E outra coisa, nós podemos usar a farmacologia do alimento também, por que não, né? Até porque quando a gente toma uma xícara de café, a gente está interessado na cafeína. Quando a gente come uma banana, a gente está interessado no potássio que ela tem, né? Quando a gente come um dente de alho, a gente está interessado na alicina que o alho tem. Então, todo o alimento, ele tem a sua química. Quando a gente come uma castanha, a gente quer o selênio dela para melhorar a nossa próstata, né? Então, medicamento à parte, mas quando a gente ingere o alimento, o farmacêutico está lá compreendendo a composição dele, né? Aí, por exemplo, você falou muito bem que o remédio tem que ser usado no momento certo. Sim. Então, quando a gente fala, como a gente está falando aqui, que o remédio, que o alimento é maravilhoso e precisa isso e aquilo, aí eu sei que na cabeça de muita gente vem assim, e quando eu estou com uma dor muito grande, né, qual é a comida que eu vou comer, né? Quer dizer, nesse momento há indicação do medicamento, do analgésico. Sim, sem dúvida. Sim. Então, é como Hipócrates com Galeno, né? Porque Hipócrates e Galeno, apesar de um ter vindo 100 anos depois do outro, mas eles foram assim, bateram de frente, porque Galeno, Hipócrates falou na medicina preventiva, ele disse que era melhor você não adoecer do que adoecer, porque depois de ficar doente era mais complicado, e ele estava certo. Mas faltou alguma coisa que Galeno, 100 anos depois, que foi discípulo dele, chegou com a proposta de dizer que se determinadas situações precisaria de se fazer a medicina não preventiva, mas a medicina ativa. Por exemplo, levou um corte, está sangrando, não tem mais prevenção ali, você tem que fechar aquele corte, porque senão o sangue sai todinho e o cara morre. Então, são duas coisas importantes, né?
a medicina preventiva e a curativa. Sim, sem dúvida. E no nosso caso aqui, que a gente está falando hoje, para que todo mundo entenda muito bem, nós não estamos querendo tirar remédio de ninguém, apesar de eu e você também. A gente acha que muitas pessoas estão tomando muito medicamento. E claro que depois de 2 ou 3 medicamentos, um vai começar a fazer mal. Então, a gente está falando aqui mais ou menos disso, né? Que se for feita uma boa nutrição, logicamente que o paciente vai adoecer menos. E se ele adoecer, vai usar menos medicamentos. É verdade, professor Fugo. O que precisa, na verdade, é o seguinte: nós precisamos difundir um pouco mais o conhecimento. As pessoas, às vezes, ficam doentes, não é por descuido, é porque elas não conhecem mesmo. Elas não são culpadas disso, né? Às vezes o indivíduo ele usa álcool demais, ele come uma comida não a melhor para o seu organismo, e ele faz isso por puro desconhecimento. E nós precisamos orientá-lo. Mas o que importa é que hoje nós vivemos numa situação em que, pelo fato de ter medicamento, pelo fato de ter maneiras de corrigir as doenças, nós nos damos ao luxo de fazer certas extravagâncias. Por exemplo, no final de semana, alguém resolve tomar um excesso de álcool, porque tem a certeza que existe remédio para ressaca, né? A gente às vezes se esforça em comer exageradamente, por quê? Porque tem remédio para melhorar a digestão. A gente se esforça em ser sedentário, porque daqui a pouco vai ter medicamento que trata hipertensão. Se nós não tivéssemos medicamentos, as pessoas se cuidariam mais, né? Por exemplo, quando nós pegamos os animais que estão soltos ali na floresta, eles fazem o essencial que eles precisam para a vida deles, porque eles não têm hospital para eles, né? Então eles levam a vida normal. Mas nós não. Nós humanos, nós não resolvemos fazer os nossos exageros, promover os nossos erros, não corrigi-los, porque exatamente existe medicamento. Então seria necessário, Hugo, que batesse na consciência uma coisa. Quando eu tomo o remédio, acontece 2 coisas. Primeiro, que se eu tomo um remédio em excesso, eu estou alimentando o lucro. Segundo, se eu tomo medicamento em excesso, vai fazer mal para mim mesmo. Porque a partir do momento que você toma 2, 3 medicamentos, você precisa de um 4º para cobrir o efeito colateral que os outros apareceram. É o caso, por exemplo, de alguns medicamentos antihipertensivos que provocam tosse no paciente. O paciente vai ao médico com tosse, ele dá um remédio contra a tosse. Na verdade, o que precisaria é ou mudar a classe do medicamento da hipertensão ou manejar melhor esse medicamento, né? Medicamentos, como você comentou, analgésicos, alguns anti-inflamatórios, eles provocam infarte, eles provocam parada cardíaca até, insuficiência cardíaca. São medicamentos que deveriam ser diminuídos o máximo possível, né? Mas as pessoas estão sob o uso deles. E daqui a pouco nós vamos precisar tratar os problemas cardíacos, por quê? Não porque a pessoa é doente cardíaca, mas por conta do medicamento. Então, o alimento, ele é fantástico. Se nós aprendêssemos desde criancinha que o alimento vai prolongar a nossa vida de forma muito mais saudável, realmente a gente poderia atrasar muito o uso de medicamento. Aí eu queria saber sua opinião, Edivaldo, já que às vezes você tem assim umas ideias bem esquisitas. E por que então, na sua opinião, você não acha que o médico deveria passar mais alimento do que remédio? Professor Foucault, o formato como se ensina a medicina hoje vem de uma grande revolução que aconteceu dentro dos Estados Unidos, né? Aquele famoso relatório Flexner, né? Em que era preciso estimular a venda de produtos, onde a formação hoje é uma formação bastante fechada, né? Na verdade, a formação que nós temos hoje, vamos falar da área de saúde, eu não falo só medicina, farmácia e todas as áreas de saúde, é ensinado aquilo que o sistema quer ensinar e não aquilo que as pessoas gostariam de aprender. Então, assim, nós temos um ou outro profissional, o senhor deve conhecer alguns deles, né? É que eles realmente, em vez de passar medicamento, eles passam uma atividade física, né? Passam uma alimentação modificada. Esses dias eu fui dar uma palestra, no mês de setembro agora, no início, por conta da prevenção do suicídio, né? E eu fui falar de medicamento. E ao final da minha parte da palestra, eu falei, eu vou prescrever 4 coisas para vocês.
para equilibrar um pouco mais a mente, né? E a plateia ficou achando que eu ia prescrever 4 medicamentos. Eu prescrevi 4 livros, né? Para as pessoas lerem, né? Que são 4 livros que podem ser da maneira de equilibrar. Nós podemos melhorar a vida das pessoas e não obrigatoriamente medicamento. Então, o médico que ele quer ser um cara diferente, só que você me perguntou por conta do médico, ele tem que colocar outras ideias na cabeça, não somente medicamento. O paciente chega na sua frente e fala, doutor Fulco, que remédio é bom para tal coisa? Não obrigatoriamente é remédio, né? Pode ser ouvir uma música, pode ser uma atividade física, pode ser um novo amor, pode ser, né, uma atividade lúdica, né? Ou pode ser remédio quando não tem jeito, né? Então, eu acho que cada pessoa tem o produto que ele faz bem, mas o alimento, ele é a nossa fonte de energia, né? É como a pessoa fala, é a nossa sustância, né? É ele que vai fazer o corpo funcionar. Ou ele funciona bem ou funciona mal. E isso tudo teve essa evolução que você notou aí, e eu notei também, devido ao tempo que eu passei e ainda estou dentro da universidade. Mostrei assim, que primeiro o médico tinha que saber passar o medicamento, passar a fórmula, quando é necessário, uma fórmula que não tenha no medicamento, e terceiro, passar para o paciente uma dieta que ele possa se tornar saudável. O tempo foi passando e nem todos os médicos faziam assim. Ficou um grupo de médicos se incomodando mais com a alimentação, que foi o endocrinologista. E evoluiu um pouco mais, o endocrinologista também saiu dessa e agora ficou um cara fora que é o nutricionista. Então o médico foi perdendo a capacidade, quer dizer, eu lhe pedi sua opinião porque eu tenho essa. A minha opinião é que todo médico gosta e até deveria mesmo fazer isso, mas ele manda para alguém fazer. Eu acho até, professor Fulco, que os médicos, eles ficam até um pouco desanimados com isso. O senhor já viu que o senhor passa uma mudança de atitude para o seu paciente, ele não segue, né? O médico, com o tempo, talvez diz assim, puxa, eu fico orientando, a pessoa não faz isso, eu não vou falar mais nada, né? Então, a dieta, a mudança de hábitos, ela tem que ser constante. Ela não pode ser um dia e depois nunca mais. É para o resto da vida, às vezes, né? Então, às vezes, o próprio profissional, ele fica um tanto quanto desanimado, ele fala, as pessoas desanimam. Mas se ele desanimar, significa que as pessoas conquistaram ele, né? Então, ele tem que continuar insistindo, né? Tem que continuar insistindo, de que a mudança de hábito, ela é muito importante. E, principalmente, quando necessário, é esse hábito alimentar. Pois é, isso me lembra um fato bem atual. Eu estou muito desanimado porque quase todo dia eu no consultório tenho avisado a meus pacientes que vêm com filhos pequenos no consultório brincando constantemente com o celular. Eu tenho avisado para eles que aquilo não é saudável. Devido a estudos recentes, que ainda não deu pum aí no meio do mundo, mas vai chegar já, que está dando miopia, que está dando cegueira, etc. E eu noto que ninguém está nem aí. Fazem um sorrisozinho e tem mãe que diz até assim, não, deve ser criança com isso aí, ele está me deixando tão sossegada, está mais calmo, quer dizer... Mas eu volto daquele papo anterior. Se importa muito pouco, por quê? Deixa o menino com o celular. Não existe óculos para isso? Não existe cirurgia? Lá na frente a gente corrige, né? Se nós tivéssemos um tempo que não tivesse nada disso, o medo seria maior. Então a gente nos dá esse luxo, né, de promover o dano para a gente, porque a gente sabe que a gente consegue corrigir lá na frente. Mas a gente, os oftalmologistas, pelo menos atuais, daqui para frente eu não sei, tem uma doencinha chamada de MRI, que é doença macular relativa à idade, que é na mácula e que muitas vezes é causada mais por essas radiações, que o médico não sabe tratar nem curar ainda, está ainda ajeitando. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos dentro de um minuto, continuando com esse papo sobre alimentação saudável. Voltaremos dentro de um minuto. As
lojas Sorvetes Finos, em parceria com a Ester Bom, estão realizando a terceira edição da campanha Casquinha do Bem. Por apenas R$ 2,50, você estará se deliciando de uma casquinha com os mais diversos sabores e colaborando com o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, GAC. Passe nas lojas da Sorvetes Finos, peça uma Casquinha do Bem ou compre um voucher durante todo o mês de setembro e outubro e contribua para a felicidade dessas crianças. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. Estamos voltando com o programa Saúde é Tudo, hoje falando sobre mitos e verdades sobre alimentos. E eu começaria perguntando a Edivaldo, assim, o leite, que é um mito ou verdade, a sua indicação. Então, se fala muito bem de leite e se fala muito mal do leite. Então, pelo menos como fonte de cálcio, tem pessoas que dizem, bom, o leite pode ser muito ruim, mas o cálcio que tem no leite, eu necessito e vou tomar leite. Então, como é que você fala sobre essas vantagens do leite e desvantagens? Professor Foucault, o leite continua sendo um alimento muito importante. Mas o leite bom é o leite da mãe de cada filhote, né? Ou seja, nós estamos pegando o leite na mãe errada, né? A gente está tomando o leite na mãe do bezerro. E, obviamente, que as proteínas que tem no leite da vaca, que vão gerar os aminoácidos para constituir novas proteínas, a gente pega carona, a gente tem que adaptar esses aminoácidos ao nosso organismo, né? Mas hoje nós temos dois grandes problemas relativos ao leite. Primeiro é o modo de produção, em que as vacas têm uma alimentação forçada, uma alimentação muito rica em compostos orgânicos, e o leite de hoje não é mais saudável ao leite de 50 anos atrás, né? O leite hoje é mais limpo, é mais higiênico, mas ele não é mais saudável em termos de composição. Então, hoje a alimentação, imagina uma vaca que dá 25, 30 litros de leite por dia. É um leite com a base de hormônio, um leite que a vaca tem que gerir um excesso de alimento, né? O outro problema é que o organismo humano não consegue digerir mais o leite com tanta lactose. Nós não evoluímos tanto na escala biológica que a gente consiga digerir tanta lactose. Por isso que nós encontramos tanta alergia. Essas alergias decorrentes do excesso de lactose e de produtos químicos que tem o leite também. Então, o leite deve ser usado, quando usado, por quantidade pequena, não usar quantidade grande, porque senão a rejeição ela pode acontecer sim, sem dúvida alguma. E a fonte principal do leite é o cálcio. Mas por que o leite tem excesso, tem bastante cálcio? Porque o capim que a vaca come tem cálcio no capim e que passa para o leite. Então a gente pode fazer um atalho, né? Então, em vez de tomar leite, a gente faz o papel da vaca. A gente pode comer as verduras que funcionam como se fosse o capim, né? E as verduras bastante verdes, como a couve, como o espinafre, eles apresentam bastante cálcio e apresentam bastante magnésio também. Que o magnésio e o cálcio, eles devem viver contrabalanceados no organismo. Então, se você usar, por exemplo, meio litro de leite por dia, é muito cálcio, vai endurecer os vasos, vai aumentar a pressão arterial, vai aumentar o cálculo renal. Por isso que utilizar o cálcio como fonte lá nos vegetais, ele balanceia junto com o magnésio. Enquanto o cálcio contrai os vasos, o magnésio relaxa. Esses conhecimentos são tão importantes que a gente gosta de conversar aqui, por conta dessas pequenas coisas, né? Quer dizer, vejam bem, o leite é o único alimento que o corpo humano também digere nos primeiros 6 meses de vida. Então,
O leite materno, ideal, mas se não for possível, o leite de vaca nos primeiros anos de vida, Certo. ele é essencial porque o organismo não tem condições de digerir qualquer outro tipo de alimento. Agora, o que a gente está falando aqui é que não precisa o cara tomar a vida inteira leite. Toma em proporções menores, que talvez seja muito útil, mas tem pessoas que tomam, sei lá. Algumas pessoas, Fulco, elas substituem o leite animal pelo leite de soja. O leite de soja ele é muito pobre em cálcio, apesar de rico em magnésio, mas ele é pobre em cálcio. Então, se você estiver esperando que o leite de cálcio vai melhorar a sua osteoporose, que vai repor o cálcio no organismo, é melhor encontrar uma fonte vegetal de cálcio, né? Porque o leite de soja, realmente, em termos de cálcio, ele é pobre. Outra, já que nós estamos falando de leite, o leite é utilizado na cultura popular para induzir o sono. Você gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Olha, Fulco, o problema todo é que o leite ele tem alguns hormônios que facilitam isso, né? Triptofano, né? É triptofano, né? Você veja, uma criança quando mama, dificilmente ela mama e vai brincar. Criancinha pequena, ela mama e dorme, né? É que o próprio processo digestivo, ele estimula isso, né? Então, o leite, ele tem uma característica calmante. Afinal de contas, é o produto que a mãe oferece, né? O grande problema, professor Edivaldo, é que hoje em dia existem duas coisas que andam paralelas e muitas vezes uma passa na frente da outra. É a cultura popular e a cultura científica. Então, sobre a cafeína, por exemplo, né? Hoje em dia existe uma informação que diz num determinado momento que esse alimento é maravilhoso. Aí, uma semana depois, vem uma outra figura, também de destaque, que diz esse remédio, esse alimento é um veneno. E assim começa. Então, você podia fazer um comentário sobre esses dois aspectos? É verdade, professor. Às vezes você ouve uma notícia e fala assim, o café é muito bom para problema cardíaco. Depois vem uma outra e fala, não tome café, café é um veneno para o seu corpo, né? O outro fala, não, chocolate é uma maravilha. Aí vem outro e condena o chocolate. Então, isso depende muito das próprias pesquisas. Se nós formos fazer uma pesquisa do uso do café para pessoas que já têm problemas cardíacos, ou para aquelas que já têm insônia, vamos dizer que o café não serve para elas. Quando nós vamos colocar o café na vida de pessoas saudáveis, ele é excelente, porque o café é um antioxidante, ele é um estimulante muito bacana, né? Agora tem aquela questão do chocolate. O senhor sabe que esse chocolate comum que existe no mercado, ele não é chocolate. Ele é uma gordura hidrogenada com um corante de chocolate. Porque o chocolate de verdade, ele tem lá 70% pelo menos de cacau. E ele custa 5 vezes o preço de um chocolate comum. Então, se você comer chocolate comum todos os dias, o seu colesterol vai lá para cima, né? Você vai ter uma alteração, né, circulatória importante. Agora, se você comer chocolate de verdade, ele é um estimulante, você pode até perder peso. Ele tem um produto que o cacau tem muito magnésio. E você sabe que o magnésio tem característica relaxante. O magnésio se liga a vitaminas do complexo B e ajuda até a formar nossos hormônios. Então, é importante a gente notar que também está na qualidade do produto. A gente encontra aí, por exemplo, um pacote de 250 gramas de café moído, por R$ 3,00, R$ 3,50. É muito barato para ser um café bom. Muito barato para ser um café puro. O café realmente com boa qualidade, ele tem um valor maior. Então, está muito também na qualidade dos alimentos que a gente ingere. Eu andei lendo umas coisinhas que não tem nada a ver com oftalmologia, mas isso me lembrou agora aí. É que a maioria dos cafés que a gente usa, né, só em ele ser feito na fervura, em alta temperatura, ele já perde uma boa quantidade de cafeína. Sim. Não é só por isso. Quando o próprio método de torrefação do café, ele transforma o grão de café quase que num pedaço de carvão, que é mais de 200 graus que o café é torrado. Não há cafeína que aguente, né?
Depois ainda o café é feito por infusão, colocando água quente por cima. Se a cafeína não fosse destruída na torrefação e também no momento de coar o café, a gente ia ficar ligadaço o dia inteiro, né? Então, o nosso café é muito fraco em cafeína. Não só o nosso, eu falo nosso café, mas o método nosso de usar o café, ele é muito fraco em cafeína. Mas o café tem uma função estimulante muito legal, sim. Pois é, então tem pessoas que, inclusive, deixam de utilizar uma coisa maravilhosa que são os chás, porque eles têm medo da cafeína que tem naturalmente nos chás. E às vezes aqui já em outros programas eu tenho falado nisso, que existe um método simples, que você aproveita mesmo a qualidade terapêutica do chá, sem incorrer no risco de você utilizar uma cafeína que possa lhe fazer mal. Além de você fazer os chás sempre com muita temperatura, que é uma água quase fervendo ou fervendo, quente, ainda tem um detalhe. Se você não quiser cafeína desse seu chá, você, antes de fazer o chá, coloca 2, 3 dedos da água fervente no chá, conta até 10 e joga aquela água fora. Naquele momento você perdeu a cafeína, vai ficar só com o chá. Quer coisa melhor? É verdade, Foucault. Isso daí é relativo ao chá verde, ao chá mate. Que o chá verde, dependendo da época da colheita, ele costuma ter mais cafeína que o próprio café. Como a cafeína ela é solúvel em água, você põe a planta dentro da xícara, põe água fervente por cima, conta até 10, joga essa água fora e coloca a outra água que você vai tomar o chá agora. Você descarta praticamente 70% da cafeína fora. Pois é, e a gente está conversando isso aqui, numa boa, mas grande parte da população tem. E o senhor sabe que esse é o método de fazer o café descafeinado. O café descafeinado, ele é torrado, ele passa por uma fervura com água, a cafeína sai na água, ele vai para uma esteira para secar, aí ele é moído. Então, o café descafeinado, ele tomou um banho de água quente para poder jogar a cafeína fora. Então nós estamos aqui trocando ideias e vocês lucrando por aí. Então, uma coisa também que a gente nota muito é que as pessoas procuram sempre evitar as gorduras, com medo de elas afetarem a saúde, de aumentarem o colesterol. Então, em relação aos alimentos e às gorduras, diga alguma coisa. Olha, professor Foucault, eu tenho visto atualmente, é curioso, parece que as pessoas têm mais medo do colesterol do que da morte, né? E como se o colesterol fosse esse bicho-papão, fosse essa praga que vai nos levar para a cova, né? Na verdade, nós precisamos muito do colesterol. Se nós não tivéssemos colesterol no organismo, a gente não teria memória. Porque o colesterol ele ajuda o funcionamento do cérebro, do fígado, do intestino, do coração e por aí vai, né? O nosso corpo tem uma quantidade significativa de gordura e boa parte dela é feita do colesterol. Então, o colesterol não é esse bicho-papão. Há praticamente 30 anos atrás, a dosagem normal de colesterol era até 220 miligramas por decilitro. Agora já baixou, já está em 200, né? Você já tem um valor mais baixo. Mas, ainda assim, um valor 20%, 30% acima do normal de colesterol não é um valor significativamente grande. Nem sempre precisa de tratamento. Mas o que é que preciso ter atenção? Há duas frações do colesterol que são as mais conhecidas, que é o LDL e o HDL. O LDL é o colesterol ruim, o HDL é o colesterol bom. Mesmo que o colesterol total esteja um pouco mais elevado, para o sexo masculino, o HDL deveria estar acima de 40 e para o sexo feminino, acima de 60. Então, mesmo que o seu colesterol total esteja um pouco mais elevado, mas é preciso que quem esteja elevado é o colesterol bom. O colesterol bom um pouco mais elevado lhe protege. E o que acontece com os tratamentos? O paciente está com o colesterol total elevado. Quando ele toma um medicamento convencional, uma estatina, para abaixar o colesterol, abaixa o colesterol total e abaixa o bom também. Aí ele morre de infarto com o colesterol baixo. Né? Por quê? Porque o colesterol bom abaixou e não protegeu do mesmo jeito.
Agora, o que a gente vê na prática, né, que todos os dias eu vejo exames dos meus pacientes, eu nunca vi, rapaz, até hoje, ninguém com o colesterol bom mais alto. Quando muito se consegue ele ficar no nível que ele precisa ter. Mas sempre quando usa essas medicações, é como você falou, baixam os dois. Até porque, professor Fulco, em torno de 60% das pessoas que têm um acidente grave, leva à morte, um infarto, elas não tinham colesterol elevado. Não é um fator decisivo para você ter um acidente circulatório. Claro, é um fator que contribui, mas é importante esse tipo de cuidado. Aí entra o nosso papo. O que tem? O seu colesterol total está alto e o seu colesterol bom está baixo. A alimentação é o que vai mudar. O nutricionista vai poder encontrar uma maneira de colocar uma gordura boa no seu organismo para que esse colesterol bom suba e proteja o seu organismo do colesterol total mais elevado. Então é possível, como o óleo de oliva, que é muito interessante, o óleo de peixe, que é o ômega 3, o abacate, tudo isso daí pode ajudar a elevar o colesterol bom. Então, mesmo o colesterol total esteja um pouco elevado, mas se o bom estiver mais alto, beleza, você pode ter a vida muito saudável. É isso mesmo. Tem outro detalhe importante que não é alimento, mas é alimentação. Todos os alimentos, ninguém gosta de usar um alimento que ele não tenha sabor. Então, os sabores que faz você usar um alimento e se sentir saudável são os dois vilões, é o açúcar e o sal. O sal nós não vamos falar aqui agora, mas o açúcar. O que você nos diria aqui sobre os adoçantes artificiais? Olha, professor, tudo consta que o que a indústria da comida nos vende hoje, ela não está interessada em vender na comida vitamina, sais minerais, né? Nutrientes importantes. Sabor. Ela quer lhe vender gordura, sal e açúcar. É isso que os alimentos têm. A gente está comprando hoje, naquele hambúrguer, aquele sanduíche bonito, a gente está comprando sal, açúcar e gordura, né? Mas os sabores, claro, são eles que conquistam a plateia, né? E o açúcar, na verdade, quando a gente olha a história do açúcar no mundo, o açúcar é feito para conquistar, né? O açúcar ele é um elemento político na vida dos outros. Quando alguém quiser te conquistar, não te dá um produto salgado para você comer, ele dá um doce, né? O doce ele tem essa conquista, né? E nós não precisamos, na verdade, do açúcar de tanta quantidade que a gente utiliza. E aí vem, quando não se pode utilizar o açúcar convencional, vem o adoçante. Os adoçantes, eles estão aí como se fosse um quebra-galho, né? E quando a gente olha para os açúcares que nós temos, quais que são os melhores? Quais que são aqueles que são interessantes? O senhor já deve ter notado que quando uma pessoa, por exemplo, tem uma hipertensão, logo o médico vai lhe dizer, retire o sal, retire o sódio, né? Mas quando a gente olha a composição dos adoçantes, o que acontece? Porque a pessoa que retira o sal da alimentação, ela também usa o adoçante. Mas olha o adoçante, ciclamato de sódio, aspartame sódico, né? Sacarina sódica. Os adoçantes não têm sódio? E a pessoa, quando usa um adoçante, o que ela faz? Ela conta a gotinha? Nada, ela esguicha uma quantidade de adoçante na xícara, né? Então, quando a maioria das pessoas estão usando adoçante, usando o adoçante que tem sódio. Tire o sódio do alimento, do arroz, do feijão e coloca o sódio no adoçante. Troca 6 por meia dúzia, né? Aí a gente tem o aspartame de potássio, que é um excelente adoçante, né? O xilitol, que é um excelente adoçante, e o aspartame de potássio não é mais caro que uma sacarina. A estévia, né, que é extraída de uma planta, não é mais cara que uma sacarina. Não é mais cara que um aspartame. Então, a gente tem a alternativa do acesulfame de potássio e da estévia, que são excelentes adoçantes e são muito mais saudáveis. Isso a gente vai ainda entrar num detalhezinho aqui rápido para terminar o segundo bloco, é que muitas pessoas, não faz muito tempo, diziam, eu não quero o açúcar branco, não gosto muito dos adoçantes artificiais, e eu vou usar o açúcar bruto, ou
o mascavo. E então vieram já muitas histórias também que um desses são mal armazenados e contém nele muito fungos. Então, a gente não sabe aonde ficar, sabe? O que tem é que esses açúcares, como o mascavo, eles são produzidos em pequena quantidade e, às vezes, de maneira até artesanal. Não quer dizer que não sejam bons. São bons, claro, né? Mas, em termos de dulçor, em termos de presença de sacarose ali, eles não são inocentes, não. Eles são só mais saudáveis, né? É igual a gente fala assim, deixei de comer pão branco, estou comendo pão integral, porque eu não posso comer carboidrato. Não, os dois vão ter carboidrato, apenas o pão integral, ele é muito mais saudável, sem dúvida alguma, né? Mas em termos de carboidrato, eles vão ter da mesma forma. Bom, vamos fazer um novo intervalo e voltaremos dentro de 1 minuto com o terceiro e último bloco. As lojas Sorvetes Finos, em parceria com a Esther Bom, estão realizando a terceira edição da campanha Casquinha do Bem. Por apenas R$ 2,50, você estará se deliciando de uma casquinha com os mais diversos sabores e colaborando com o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, GAC. Passe nas lojas das Sorvetes Finos, peça uma Casquinha do Bem ou compre um voucher durante todo o mês de setembro e outubro e contribua para a felicidade dessas crianças. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. O que já é muito bom, ficou ainda melhor. Então vem pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Com a Cabo Fiber você tem ultra velocidades de download e a melhor e maior taxa de upload da cidade. Além de suporte técnico especializado, atendimento domiciliar em até 3 horas e estrutura totalmente ótica. Ligue 2010 e venha pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Cabo Fiber, o que já é muito bom, ficou ainda melhor. Estamos voltando com o terceiro e último bloco do programa Saúde é Tudo. Hoje estamos aqui com o doutor Idivaldo, que é farmacêutico, professor da universidade, e que está aqui conosco trocando ideias nesse papo. Nós estamos aprendendo todos muitas coisas que a gente, às vezes, no dia a dia, a gente faz errado porque não sabe. Então, existe uma coisa que é muito comentado. Todo mundo está querendo diminuir o uso de alimentos processados e querendo comer mais os alimentos naturais. O que representa, na realidade, na verdade, isso? Professor Fulco, toda vez que o alimento é processado, até um simples congelamento, a gente começa a ter um decaimento dos nutrientes dele. O processo o processamento em si, ele já dá uma diminuída nos produtos que são vitais para o nosso organismo. A exemplo, a partir do momento que você corta uma fruta, que você faz uma polpa de uma fruta, você joga fora toda a vitamina C dela. Se você está usando a polpa de um caju e a intenção sua é daquelas polpas que vem em saquinho, que você realmente precisa da vitamina C, não se preocupe, você está usando um bagaço de fruta e vitamina C praticamente não tem mais ali, né? Toda vez, então, que tem um processamento, você tem uma diminuição, você tem um produto muito pobre, né? Além disso, quando a gente faz um processamento, a gente tem que incluir outros componentes para fazer com que o produto dure mais. Você tem que colocar um antioxidante, você tem que colocar um conservante, você tem que colocar um produto para mascaramento de sabor, né? Então, aí já tem mais um ingrediente. Às vezes, você precisa até colocar um corante. O que acontece com isso? A pessoa tem alergia, tem uma indigestão para o produto.
Outro fato também, que toda vez que um alimento é processado num processo industrial. O produto vai custar mais caro, né? Então, às vezes, a pessoa, ela deixa uma fruta no fundo do quintal e compra essa fruta dentro de uma garrafa de refrigerante, coisa que ali não tem fruta quase que nenhuma, né? Só tem corante ali. Então, de todos os aspectos, o mais natural possível o alimento, ele é melhor. Você aproveita a integridade da sua composição de sais minerais, de proteínas, de vitaminas, coisa que no processamento, isso daí praticamente desaparece e muito. E isso aí não era uma coisa nem para eu lhe perguntar aqui, mas o congelamento, se não houver preparação prévia, ela não mexe com os componentes, né? Por exemplo, uma fruta. Existem técnicas de congelamento, que eu nem conheço tanto assim, né? Mas o quanto mais você congelar o produto inteiro, ele tem menos perda. Por exemplo, a gente sabe que quando a gente corta uma maçã, ela fica preta. Fica preta porque acontece uma oxidação. É a reação do oxigênio do ar com a vitamina C que está ali. Aí Deus teve uma inteligência brilhante, né? Para resolver esse problema, o que ele fez? Colocou casca na maçã, colocou casca na banana, né? A casca dos alimentos faz o quê? Impede que o oxigênio penetre dentro e estrague os constituintes, né? Aí a gente faz polpa do produto. Deus deve ficar muito chateado, né? Eu coloco casca no produto, você faz uma maçaroca dele e perde todos os nutrientes, né? Né? Então, assim, por isso o produto tem casca. E a casca a gente tem que tirar na hora de comer, senão a gente continua perdendo nutrientes. Então, é uma coisa assim, importante a gente saber disso, porque se fala muito, assim, por exemplo, os sucos. Então, se a gente for fazer a escala certa, quando você pega um produto, um refrigerante, por exemplo, que se diz, entre aspas, que é um suco de tal fruta. Foi o que você falou aqui há pouco. Às vezes, nem a fruta existe. Nem passou perto. Nem passou perto. Aí o cara disse, não, mas eu tomo o suco da fruta. Mesmo assim, dá desvantagem, né? Tem desvantagem, Fulco, mas o tempo entre o preparo de um suco e o seu uso tem que ser rápido. O senhor deve ter presenciado que você faz um suco de laranja pela manhã, se você for tomar ele à noite, ele já está amargo, né? A vitamina C já oxidou, já tem uma perda grande, né? Então, por isso que é importante, para você poder utilizar todos os nutrientes do produto, faça o suco sim, mas é importante que você o consuma bem rapidamente. Aí aqui, como nós estamos falando de coisas que às vezes é bom para um e não é bom para o outro, às vezes se diz assim, tal fruta o diabético não pode usar. No caso dos sucos, por exemplo, é ruim para o diabético. Porque quando você pega uma laranja e passa ela no liquidificador e depois na peneira e toma aquele suco extremamente gostoso e saudável, mas no caso do diabético, seria muito melhor ele chupar, ele comer a fruta, no caso a laranja, porque justamente quando ele come o bagaço, como a gente diz, ali tem as fibras, e aquelas fibras, elas impedem que a glicose seja absorvida rapidamente. Então, o diabético pode comer a laranja, se ele comer a laranja, mastigando e engolindo aquele bagaço, é melhor do que ele tomar um suco. É verdade, a pior coisa de um suco é a peneira, né? A peneira, ela, além de jogar fora grande quantidade de nutrientes, as fibras, elas são todas eliminadas. Então, são pequenos detalhes. É uma laranja, mas eu chupei a laranja e engoli o bagaço. Eu peguei a laranja, fiz um suco. E eu peguei a laranja e fiz um refrigerante. Quer dizer, é uma mesma coisa, mas com 3 indicações completamente diferentes. Sim. Então, por isso nós estamos falando aqui, porque às vezes a pessoa prefere tomar o refrigerante, porque é mais prático, mas às vezes ele perde muito na qualidade. Sem dúvida, não é verdade? Totalmente. Então, outra coisa assim que eu queria que a gente conversasse era sobre essa coisa, o pessoal fala muito em perder peso. Então, muitas vezes a pessoa deixa de comer para perder peso ou toma alguns medicamentos químicos que vão interferir na vontade de comer.
e que mexe lá na região límbica, numa central que não é só a vontade de comer, às vezes tem também, mexe com a vontade de viver. É tanto que tem pessoas que ficam extremamente deprimidas quando tomam esses medicamentos. Por isso que eles vêm com um pouquinho de diazepam ou sedativos. Mas eu digo assim, às vezes tem umas coisas mais práticas, como por exemplo, preparar seu prato num prato pequeno. Porque a psicologia do restaurante é botar um prato grande, você botar muita comida e ainda achar que tem pouco. Então, esse problema de obesidade, ou de comer demais ou de comer de menos, de usar medicamento ou não usar medicamento, existe alguma alimentação assim que deixe uma certa saciedade para a pessoa se sentir cheio sem precisar de usar muito essas coisas, né? Olha, professor Foucault, tudo consta hoje que a preocupação maior que se tem na alimentação é diminuir a quantidade de gordura. Mas não é a gordura hoje o principal responsável pela obesidade. Hoje a gente sabe que a alimentação ela anda muito rica em carboidrato. O carboidrato ele tem uma digestão muito rápida, né? E tem uma digestão muito rápida porque o carboidrato ele começa a digestão na boca. A amilase salivar começa, na hora que forma o bolo alimentar, já começa a digestão. Então, quando você come uma macarronada, por exemplo, você vai ter fome muito mais rápido do que quando você come uma salada com um pedaço de carne. E quando você come carboidrato e tem uma digestão rápida, você tem fome muito mais rapidamente. Então, quem tem uma alimentação baseada em muito carboidrato, come mais. Consequentemente, ganha mais peso com facilidade. Então, uma das regras hoje para se perder peso, nutricionistas orientam muito isso, é você controlar a quantidade de carboidrato. Ele realmente é até um responsável hoje para elevar o colesterol. Então, é muito interessante isso, né? Uma das regras que tem ajudado muito a gente ingerir menos alimento é comer devagar. É comum a gente estar andando pela rua e a pessoa está indo para o trabalho comendo. Ela come tão rápido que não deu tempo do organismo falar, ei, para que eu já estou satisfeito. Ela come rápido, não dá tempo de saciar a fome. Vai comendo, come muito, né? Então, uma das regras é mastigar bem, pelo menos 20, 25 vezes cada vez que coloca o alimento na boca, comer devagarinho, que dá tempo do organismo saciar e ainda sobra comida no prato, né? A outra também é utilizar bastante fibra, porque as fibras elas aumentam de volume. A alimentação hoje ela é muito líquida, ela é muito pastosa e tem muito pouco fibra, muito poucos alimentos crus. E a falta de alimentos crus no prato, como frutas, verduras, legumes, ou praticamente quase crus, faz com que a pessoa ingira pouca fibra. A fibra, quando se junta à umidade, ao líquido que naturalmente já tem no sistema digestivo, ela aumenta de volume. E aumentando de volume, se satisfaz muito mais rapidamente. Muito bem. Nós tínhamos uns assuntos aqui que eles são tão importantes para nós todos, vocês que estão assistindo também ao programa, que eu queria convidar Irivaldo para a gente fazer no outro programa, na outra semana, uma continuação falando sobre os alimentos que podem provocar ou combater a resistência insulínica. Então, nós vamos fazer um programa baseado nisso, porque vai ser de muita valia para as pessoas. Isso, a resistência insulínica hoje, talvez, ela é o grande problema que leva à famosa síndrome metabólica, que é a hipertensão, colesterol elevado, que é excesso de gordura abdominal, triglicéride elevado, e juntamente com o sedentarismo, é responsável aí por, principalmente, os números elevadíssimos de arteriosclerose, né? Que vai levar ao famoso infarto e, consequentemente, a um derrame. Pois pronto. Vocês que estão assistindo o nosso programa hoje aqui, se lembrem que na próxima quinta-feira, às 21h30, nós vamos falar detalhadamente sobre alimentos que podem nos ajudar a combater a resistência insulínica, que é o primeiro passo, como o Dr. Irivaldo falou aqui agora, para o começo dessas coisas todas. Eu não diria nem somente, pessoal, a questão de falar dos alimentos, né? Mas dos constituintes dos alimentos que vão ajudar nisso, né? Isso. Porque existe uma infinidade de alimentos que podem nos fornecer uma série de componentes interessantes.
por exemplo, o exemplo dos produtos que contêm boa quantidade de vitamina C e vitamina E, que são protetores vasculares muito bons. E outra coisa que a gente vai falar nesse outro programa, que vocês precisam chamar os interessados que hoje perderam, é sobre os superalimentos. Esses superalimentos não tem nenhuma novidade não, eles sempre existiram. Mas chegaram à conclusão que realmente esses considerados superalimentos, eles são indispensáveis à vida. Então nós vamos pegar esses dois itens. Podemos falar. No próximo programa e vamos entrar Um deles é interessante, que um dos alimentos bastante construtivos do nosso corpo e uma das poucas fontes de biotina, que é a vitamina H, é o ovo. O ovo talvez seja um dos alimentos assim mais prontos e mais fantásticos que a gente tem. O ovo só não é melhor para o nosso corpo porque a gente frita o ovo. A gente bota ele numa temperatura elevada e destrói alguns dos seus componentes. Se a gente tivesse o hábito de comer ovo igual os lagartos comem, a gente, que é o ovo cru, a gente utilizaria muito mais seus nutrientes. Né? A gente fica com medo porque... A gente fica com medo da contaminação. Da contaminação, porque o ovo... Eu me lembro que primeiro, mamãe guardava o ovo dela lá na prateleira, à vontade. Hoje em dia, se pede para guardar na geladeira, porque senão ele se estraga. Eu não sei porque o ovo perdeu essa capacidade. E não é, Fulco, é porque às vezes entre o momento da produção e até chegar na sua casa, você já tem metade do tempo dele, né? Ele já perdeu uma parte do tempo ali, né? Então, guardar sempre. E outra coisa, é uma evolução até do conhecimento. Às vezes a gente consumia um produto estragado e nem culparia o ovo por conta disso, né? Hoje a gente tem um pouco mais de segurança realmente. Pois, Edivaldo, eu lhe agradeço e queria que você dissesse mais alguma coisa, de nada que eu estou lhe perguntando mais. Que coisa que você mesmo quisesse falar sobre esses alimentos que a gente falou hoje, deixando esses que a gente falou para o próximo programa. Dizer alguma coisa que você conhece. Olha, Sr. Fulco, eu às vezes começo a observar o seguinte. Acho que todas as nossas raízes da nossa existência, um dia nós vivemos num ambiente rural, de roça, né? Quer dizer, no nosso mundo que a gente vive, especialmente no Brasil, a urbanização, a construção das cidades, ela é nova. Então, a urbanização no Brasil tem 60, 65 anos que as pessoas saíram do meio rural e vieram para a cidade. A partir do momento que elas saíram do meio rural e vieram para a cidade, elas não cuidaram mais da sua comida. Eu vejo hoje que o grande problema que nós temos de comer uma alimentação não tão saudável, não tão boa, é porque nós não cuidamos mais da nossa comida. Nós transferimos para outras pessoas escolher a comida para a gente. A gente vai num restaurante e come a comida que o outro fez para a gente, né? A gente pede uma marmita, pede a comida que o outro fez. E o outro, que comida é essa que foi feita? Quando você vai no supermercado, você olha a validade, você olha a composição, você olha uma coisa, outra, embalagem. E quando a comida nos é vendida, ela foi comprada em promoção. Ela foi comprada, né? E então a gente não está comendo uma comida tão saudável quanto eu gostaria. Então eu penso, professor Fulco, que a grande regra para você comer uma comida boa é você procurar se aproximar mais dela, é você fazer a comida. Quando você faz, nos parece que a comida faz até um bem maior, porque foi você que fez. Então, à medida que a gente se distancia desse processo construtivo da comida, a gente passa a sofrer os danos de uma alimentação ruim. E à medida que a gente passa a cuidar mais da nossa comida, fazer parte dela, no nosso fogão em casa, né, a gente passa a ter uma alimentação muito mais saudável. É difícil isso? É difícil. Mas se a gente fizer isso uma vez por semana, olha, já é uma quantidade boa, né? E o pessoal faz o contrário. Uma vez por semana, eles vão nos restaurantes e pedem refrigerantes e comem todas aquelas comidas que são proibidas e diz, porra, é possível que uma vez por semana eu não possa fazer o que eu quero? Então, minha gente, muito obrigado. Terminamos mais um programa Saúde é Tudo. E na próxima quinta, nós vamos dar prosseguimento a esse programa que faltou um bocado de coisa sobre alimentos e sobre nutrição. Até o próximo programa.